Justin Bieber foi no Rock in Rio e o início da sua apresentação surpreendeu algumas pessoas, porque ele começou falando de Deus, falando de Jesus, que Jesus resgatou a sua vida. Agradeceu a Deus por tudo e mostrou ali no início do show que era de uma fé cristã, uma fé baseada em Jesus e em Deus. Logo mais, na continuação da apresentação, ele canta uma das suas famosas músicas, que é Pego Minha Maconha na Califórnia. Bom, na verdade, isso não me assusta, nem muito menos me comove ele ter falado de Deus no início da apresentação. Porque, na verdade, ele só representa o retrato de jovens brasileiros e não brasileiros que se dizem cristãos. Mas quando a gente vai comparar no dia a dia, eles se parecem em tudo com as pessoas do mundo, né? A gente diria as pessoas de uma cultura secular. Então, o que muda? Nada, nem a vestimenta, nem o jeito de falar, nem as danças. Em tudo eles vão se parecer com as pessoas do mundo, até mesmo usando drogas, como é o caso do Justin. Isso é muito triste, porque a cultura do Jesus é amor acaba fazendo com que Jesus seja visto como um hippie ou algo do tipo, que fosse tudo bem e simplesmente aceita tudo. E não como Jesus da Bíblia, que sim, protegia os pecadores, mas falava vá e não peques mais. Infelizmente, os jovens cristãos estão cada vez mais adeptos dessa cultura de relativizar Jesus, trazendo Jesus para a sua vida de pecado, para a sua vida secular, e dizendo ser cristão. Isso é muito triste, até porque esses mesmos jovens acabam dizendo que Deus é um só em diferentes religiões. Isso é um perigo para o cristianismo. Deus, ele é sim um só, mas ele é o Deus de Israel, Abraão, Isaque e Jacó, o Deus da Bíblia. Não o Deus que pode ser cultuado de qualquer maneira. No Antigo Testamento, por exemplo, a gente vê Deus com determinados rituais de como ele gosta de ser cultuado. Não é um Deus que pode ser cultuado através de imagens, por exemplo. É um Deus de uma fé cristã, uma fé que deu seu único filho para morrer por nós e nossos pecados. Então não é qualquer tipo de culto que vai agradar a Deus. Por exemplo, a gente viu um exemplo desse do culto Vem Novinha, que eu coloquei aqui no canal, e com certeza aquele culto não agradaria a Deus. E a questão é, será que essa apresentação do Justin agradou a Deus? Será que as pessoas que estavam ali viram o evangelho de verdade ser pregado? Ou será que elas viram alguém que se comporta como uma pessoa do mundo, uma pessoa que usa drogas, uma pessoa com vícios e também fala de Deus e acaba que relativiza, né, se Deus aprova ou não. Em outras pautas também, o Justin, por exemplo, é a favor do aborto, coisa que a gente sabe que Deus é plenamente contra. Então, que fé é essa que a gente vai trazer para o mundo, colocando as nossas convicções como se fossem a convicção de Deus? Que fé é essa que vai fazer com que a nossa vontade seja maior do que a vontade de Deus? É o homem a imagem e semelhança de Deus, não Deus a nossa imagem e semelhança. E é por essas e outras razões que a gente precisa ficar atento ao nosso comportamento, aos nossos pensamentos, e sondar os nossos corações e pedir para Deus que sonde o nosso coração, para que ficamos de fato verdadeiramente parecidos com Jesus, e não com o Jesus inventado da nossa própria cabeça, da nossa própria cultura, que a gente consiga ler mais a Bíblia para entender de fato quem era Jesus, para entender de fato através da Bíblia qual é a verdadeira e perfeita vontade de Deus. A gente precisa lembrar que Deus sim, ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. Jesus é o mesmo que diz vá e não peques mais. É o mesmo que protege o pecador, mas que fala para ele deixar de ser pecador. Tudo, claro, com amor, mas não deixando a verdadeira justiça de lado. Sendo assim, o nosso papel como igreja é entender a verdadeira essência de Jesus, a verdadeira essência de Deus, e também aos pais educarem seus filhos, para que não deixem eles se vestirem de qualquer forma, falarem qualquer coisa ou pensarem qualquer coisa. É importante ter um ensino em casa, já que nas escolas, universidades, enfim, hoje em dia é tão disseminada a cultura de Jesus é amor
e no sentido de ser um hippie, ou também a cultura de Deus é um só para todas as religiões. Isso é muito perigoso. Então é preciso ter um ensino em casa, ter um ensino na igreja e ter um ensino em casa. É preciso ter uma fé real, uma fé de convivência bíblica, uma fé que ore e leia a Bíblia todos os dias. O Justin Bieber no Rock in Rio, infelizmente, só mostrou o que é o retrato da sociedade jovem hoje, da sociedade jovem cristã. Isso é muito triste, mas a gente tem que orar para que ele e os jovens possam verdadeiramente encontrar Jesus. Esse é nosso papel como igreja e esse é nosso papel como cristãos, orar e também tentar guiar pelo caminho certo. Então vamos orar para que ele abra os olhos e possa verdadeiramente levar o Evangelho. É isso que eu desejo para ele e todos os brasileiros. E que hoje, no dia 7 de setembro, independência do Brasil, a gente possa lembrar que Deus é um Deus que ama a nossa nação e que se ele quiser, se for da vontade dele, ele vai salvar muitos e muitos jovens ainda serão avivados nesse país. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui e se inscreve no canal para não perder nenhum dos nossos conteúdos.